Então é inegável que o voto foi feito e foi feito de uma forma irresponsável. Isso já fica muito claro na resposta que Jefté dá diante da situação, uma vez que ele vota que o que lhe sair da porta no retorno da batalha, se ele retornar em vitória, será entregue em holocausto, oferta totalmente queimada. Quando ele chega à sua casa em Mispa, o que lhe sai ao encontro é a sua filha. Então ele não esperava que fosse a sua filha que saísse ao encontro, mas é ela que lhe sai ao encontro. Diante da presença de sua filha, ele rasga as vestes e diz: "És dentre as que me turbam." Ou seja, involuntariamente, né? Ela não sabia, ela foi festejar o retorno de seu pai com adufes e danças, né? E ele toma essa atitude diante dela, de desespero, diante da situação na qual o seu voto foi irresponsável. Então há todo um peso da situação na qual ele se comprometeu nessa forma de entrega a Deus, de voto em holocausto, né? De entregar em holocausto. E ela, de fato, se compromete também com isso, mostrando, né, a fé, mostrando o comprometimento, a reverência diante do voto, né, que é feito perante Deus. E ela diz: "Não volte atrás em sua palavra, tá certo? Cumpra sobre mim o seu voto." Só que na continuidade do diálogo, os elementos que encontramos "deixa que eu chore a minha virgindade." Aí claro que alguns vão dizer que é como que uma metonímia, né? Falando acerca da sua vida, mas utilizando para isso algum aspecto dela apenas, que é a questão de que ela não terá marido, ela não terá família, ela não terá continuidade, que ela chore sua virgindade. Então alguém pode dizer, ela está falando metonimicamente, né? Pegando todo pela parte. Só que, olhando para todos os aspectos da sua vida, ok, de fato, isso é uma possibilidade. Mas será que não há outras questões mais urgentes? Será que não há outras questões mais importantes? Ela, de fato, focaliza essa questão de que ela chorará pela sua virgindade, ela não terá continuidade como família, não será mãe em Israel, sendo que é uma punição gravíssima para qualquer mulher israelita que segue nessa tradição. Você vê Ana, que era estéril, antes de Ana, lá atrás, você vê Rebeca também, tá certo? Raquel, você vê todas essas mulheres que clamaram intensamente a Deus para que lhe abrisse a madre, para que ela fosse mãe em Israel. E até alguém que fala acerca da tradição judaica pode dizer que é porque toda mulher tinha o anseio de ser a mãe do Messias, aquele que viria, né, conforme prometido lá em Gênesis. Então você tem toda essa situação que é de fato um peso, né? De fato uma punição grave, algo difícil de suportar, algo difícil de aguentar. E ela pede então esse período no qual ela vai pelos montes de Israel, junto com as suas amigas, para chorar por essa situação, para se preparar para que se cumpra em si o voto conforme feito, mesmo que imprudentemente, mas feito pelo seu pai diante de Deus. Então você tem essas situações que meio que nos fornece alguns indícios de como isso foi desenvolvido. Ninguém nega que o voto foi esse, ninguém nega que esse voto tinha que o voto foi irresponsável e tinha essas consequências. Só que como isso se realizará, como isso será cumprido, é aí onde mora a polêmica. Uns entendem, ele foi de fato até o fim e realizou aquilo que ele votou, mesmo votando irresponsavelmente. E quando a gente pensa sobre ele realizar isso, nós pensamos então, vamos colocar isso de uma forma prática aqui. Então ela foi pelos montes, chorou sua virgindade junto com as suas amigas durante um certo período, alguns meses talvez, retornou para Jefté. Jefté chamou os sacerdotes, chamou as pessoas responsáveis, levitas, e foi para realizar este ato sacrificial sobre sua filha. Então ela foi imolada, um ser humano, a sua filha, imolada, o sangue derramado sobre a terra, sobre uma rocha, seu corpo dilacerado, tá certo? Cortado em partes, né? E agora lançando fogo sobre ele, queimando ele totalmente, oferecendo a quem? A Deus? Ao mesmo Deus que proíbe sacrifícios humanos, tá certo? Diante do povo que ele foi constituído como juiz para resgatá-lo do paganismo, para resgatá-lo das práticas de adoração a falsos deuses. Você vê isso como possível? Você vê isso como lógico? Então Deus, diante de uma situação dessa, mesmo que foi um voto feito por ele, Deus ficaria contente, ficaria satisfeito com isso? Deus não levantaria uma punição grave sobre Jefté?
Deus ficaria passivo diante dessa situação horrenda, diante dessa situação estapafúrdia, né? E os anciãos de Israel que recorreram a Jefté, mesmo que é uma situação, um período de apostasia, você tem alguns homens e algumas mulheres que permanecem fiéis. Você vê a situação da própria filha de Jefté, que diz: cumpra-se, porque esse voto foi feito diante de Deus. Ninguém se levantou como um protesto, como voz de protesto contra isso. Todos ficaram passivos diante da morte de uma jovem e do seu sacrifício sendo entregue a Deus. E Deus receberia algo assim, algo tão horrendo, algo tão repugnante? Então, quando você coloca isso em perspectiva e você imagina todo esse feito, essa realização, você vê que, de fato, isso é difícil de se conceber. Isso é difícil de se aceitar como possível, como realizável, ok? O voto dele foi imprudente, ninguém nega. O voto dele foi cumprido, a própria filha dele diz: cumpra-se. Só que a maneira como isso se cumprirá, se cumprisse de uma forma literal, da maneira como ele irresponsavelmente votou, isso produziria algo que é difícil de engolir, difícil de aceitar, difícil de enxergar isso sem uma retaliação. Se ele de fato tivesse ido até o fim e realizado esse sacrifício humano de sua própria filha, oferecendo ao Deus de Israel, que proibiu essa prática, tá certo? Que especificamente na lei condena esse tipo de prática, isso não seria visto, não seria, vamos dizer assim, admitido sem uma retaliação. Então, acredito eu, nessa minha tentativa de entendimento, né, sobre essa questão, se isso tivesse se realizado literalmente tal qual a proposta de Jefté, nós teríamos texto na continuidade mostrando a sua retaliação, mostrando que de fato ele seria alvo de grave punição por parte do próprio Senhor, próprio Deus, que proibiu terminantemente essa prática, ok? Então é isso que eu acho interessante nós também levantarmos em relação a essa questão. Protesto por parte do povo que serve a Deus de verdade, povo que é fiel ao Senhor, mesmo sendo poucos, mesmo sendo limitados, né, estando num período de apostasia, cercados de um povo apóstata, mas existem os fiéis e eles não ficariam em silêncio. E mais, né, muito mais importante do que isso, Deus não receberia esse tipo de oferta. Deus não ficaria passivo diante desse tipo de prática, porque Deus não ficou passivo quando Israel em tantos momentos apostatou e engendrou por essa e acabou se encaminhando por essas práticas. Deus levantou punição sobre eles, Deus levantou juízo sobre eles. E por que Deus, diante dessa situação, não levantaria qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de juízo, mas ficaria passivo diante de uma situação dessa? 37 diz: disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses, aqui ó, 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Então olha aqui a ênfase. A ênfase é sobre a questão de que ela não seria mãe, ela não seria ela não seria mãe de família, perdão. Ela não teria o prazer de conceber, o prazer de trazer à luz um homem, uma mulher, dar sequência, dar continuidade ao povo de Israel. Eu e as minhas companheiras. 38. E disse ele: vai, e deixou-a ir pelos 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. Veja, então essa é a questão sempre levantada aqui, sempre enfatizada: ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Por 4 dias no ano. Então criou-se, né, a partir dessa situação terrível, desenvolveu-se então esse costume de ir lamentar a filha de Jefté, ok? Então você tem essa situação continuada, né? Mesmo ela tendo
teoricamente sido sacrificada, vamos ir por esse caminho, se ela foi sacrificada, se ela foi queimada em holocausto, por que elas continuariam então essa prática, né? Agora, se foi dada uma outra solução e não a solução do sacrifício humano, que é abominável a Deus, então ela faria sentido elas irem meio que prestar essa homenagem, né? Prestarem aí vamos dizer, essa solidariedade, né, para com essa pessoa que está permitindo que seja lesada nesse sentido, não tenha esse prazer, não tenha, né, essa oportunidade, mas cumprindo então em si o voto feito irresponsavelmente por seu pai. Mesmo sendo irresponsável, foi um voto feito a Deus. Foi um voto feito diante de Deus, que cumpriu a sua palavra, que de fato trouxe vitória a Israel. Então você tem essa situação, a possibilidade dela ter sido queimada em holocausto, conforme o próprio texto indica, tá certo? Uma vez que o holocausto é oferta totalmente queimada. Ou você tem, a partir de uma visão contextual, tá certo? Uma visão da situação, a possibilidade dela ter sido proibida de se casar, a possibilidade dela ter sido privada dessa situação, a continuidade da prática dessa solidariedade, delas irem constantemente, elas irem ano a ano, perdão, diante dela, né, 2 meses, como é indicado aí, 4 dias do ano, perdão, vamos ver, isso por 4 dias do ano, por 4 dias do ano, elas irem prestar essa solidariedade a essa pessoa que, em vez de ter sido queimada, foi privada, tá certo, do direito, do privilégio, né, de se casar, construir família e assim ter uma geração. Então você tem essas situações que são apresentadas como solução ou cumprimento desse voto de forma literal, e ela ser então morta, tá certo, dilacerada, né, e queimada, ou ela ser privada do direito de se casar, de constituir família. E aí, para uma situação na qual a gente observasse ela ser morta, né, ter seu sangue derramado sobre a terra, ser colocado sobre uma pedra, ter seu corpo dilacerado, né, seu corpo fragmentado e queimado em holocausto, acredito eu que veríamos aqui pelo menos alguma situação de protesto, né, alguma situação de punição da parte de Deus, ou alguma situação de protesto daqueles que se veriam escandalizados diante de um ato tão cruel, diante de um ato tão terrível, tá certo? E um ato que atenta contra a própria palavra de Deus. Agora vamos ver aqui o que nos diz o comentarista aqui da ICP, do Instituto Cristão de Pesquisa. Aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, eu oferecerei em holocausto. Cumpriu nela o seu voto, conforme 11, 31 e 39. E aí eles vão refutar algumas colocações, tá certo? Tanto de seitas quanto de alguns grupos da sociedade. Ou vão trazer alguma nota apologética quando eles acharem interessante, para trazer aí algum fortalecimento, né, de entendimento do texto que está sendo analisado. Então, para essa aqui, eles estão refutando uma colocação do ceticismo. Para esse texto há as seguintes afirmações. Confronta esta passagem com Levítico 18:21 e Deuteronômio 18:10 para afirmar que a Bíblia ao mesmo tempo apresenta textos em que Deus requer sacrifícios humanos e textos em que Deus os proíbe. E isso, na concepção dos céticos, é contradição. De cara a gente já vê o equívoco, né? Então essa visão do ceticismo, ao tentar desqualificar a Sagrada Escritura, eles ficam levantando possíveis equívocos, né? Então eles ficam investigando para tentar encontrar possíveis equívocos. E nessa situação eles usam como pretexto essa situação de Jefté. Só que numa leitura cuidadosa, você observa que Deus em momento algum requereu de Jefté esse tipo de sacrifício. Mas foi uma iniciativa do próprio Jefté, quem vota de forma irresponsável. E diante da situação na qual ele vê a tragédia, né, de sua filha vir ao seu encontro em vez daquilo que ele esperava que fosse um animal, para que ele entregasse esse animal a Deus, ele se desespera e rasga suas vestes. Em momento algum há aqui
a fala de Deus aprovando isso, ou pedindo isso, muito menos, ok? E ao meu ver, se isso tivesse sido feito literalmente, se ela tivesse sido queimada literalmente, haveria ainda retaliação de Deus a essa atitude dele e um protesto do povo diante dessa situação macabra, ok? Resposta apologética. Antes de tudo, devemos observar que Jefté ofereceu realmente sua filha em holocausto, antes de tudo, devemos observar se Jefté oferecer realmente sua filha em holocausto. Há duas correntes de pensamento a respeito desse assunto. A primeira delas diz que houve sacrifício da vida da jovem, mas o voto que gerou este fato foi impensado e Deus, apesar de ter lhe concedido vitória, não aceitou o sacrifício, que se assemelhava ao usado no culto pagão, e muito menos aprovou o temerário voto de Jefté, ok? Então temos aí essas situações a serem observadas. Logo, se as coisas aconteceram dessa maneira, a punição prevista em Levítico 18, 21 e 20, verso 2, não poderia ser aplicada a Jefté, visto que Jefté não ofereceu ao deus Moloque, mas ao Deus de Israel. Isso, no entanto, não avaliza a tese da aceitação divina do voto. Serve apenas para demonstrar que o ato de Jefté não deve ser comparado com o dos pagãos de sua época. Então a primeira coisa que ele está derrubando aqui é essa pretensa associação entre Juízes, né, que está sendo lido aqui, o texto de Jefté, e Levítico 18, 21, ou Deuteronômio 18, 10. Então não dá para você ler os dois textos da mesma forma, tá certo? Eles não estão associados, porque o que está sendo condenado ali é o culto a deuses pagãos. É isso que está sendo condenado. O culto a deidades estranhas, tá certo? A falsos deuses, que na verdade não são, uma vez que há um só Deus. Então essa adoração a esses falsos deuses é uma adoração a demônios, ok? Então o que está sendo proibido é esse culto, essa adoração a esses seres demoníacos através de sacrifícios, em alguns casos até de sacrifícios humanos, como o sacrifício ao deus Moloque, ok? Então é isso que está sendo condenado ali. O que Jefté está fazendo para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Deus solicitou isso? Não. Em momento algum do texto é dito que Deus tenha solicitado e muito menos que Deus tenha aceito, ok? Mas não está sendo oferecido ao Deus estranho, mas sim ao Deus de Israel. Então a primeira questão que ele está derrubando é essa. O culto não é a Deus estranho, o culto é a Deus de Israel. E o Deus de Israel deu vitória sobre aquela guerra, sobre aquela batalha. Deus pediu o sacrifício humano? Não. Deus aceitou? Também não é dito, ok? Então isso não pode ser colocado. Isso na verdade é um equívoco. Isso é uma leitura irresponsável sobre o texto. A segunda corrente defende que esse sacrifício deve ser compreendido à luz do conceito posteriormente desenvolvido pelo apóstolo Paulo, de que todos devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, Romanos 12:1. Vendo a passagem por este ângulo, é possível entender que Jefté, aconselhado pelos sacerdotes, tenha oferecido sua filha ao Senhor para servi-lo em sua casa pelo resto da vida, permanecendo virgem, conforme vê 38 e 39, toda a ênfase que é dada sobre o fato dela não poder conceber, ela manter a sua virgindade, como que um celibato, uma forma de celibato nessa época, né? Todavia, esse ato seria um sacrifício tão grande quanto matá-la, tanto que é continuado esse ato de solidariedade, né? De 4 em 4 dias por ano, as jovens vão prestar essa solidariedade à filha de Jefté. Vamos ver? Quando levamos em consideração o contexto judaico daqueles dias em que as várias linhagens e suas respectivas famílias constituíam o centro da vida social. Assim, Jefté, vamos ver aqui a continuação. Assim, Jefté, ao destinar sua filha, sua única filha, ao serviço do Senhor, com o voto de castidade perpétua, estaria fadado a admitir o fim de sua própria linhagem.
Exatamente isso que ocorreu, uma vez que ele tinha só esse filho, era a filha única dele. E uma vez que ela concorda em que se cumpra nela esse voto, e ela chora pela sua virgindade, e as jovens vão 4 dias a cada ano prestar essa solidariedade devido a essa situação dela permanecer virgem, né, não se casar, não constituir família, essa será a grande punição, o fim da sua linhagem. Ainda pelos textos de Levítico e Deuteronômio sobre a lei mosaica, entende-se que realmente Jefté jamais teria oferecido a própria filha em holocausto, tendo em vista os seguintes pontos: a proibição divina da prática e, consequentemente, a rejeição de Deus a esse tipo de sacrifício. Eu acho interessante as pessoas que defendem a posição de que Jefté de fato foi adiante e ofereceu a filha em holocausto, e não veem qualquer dificuldade com relação ao fato de Deus não falar nada em relação a isso, de Deus não levantar qualquer tipo de reprimenda, de retaliação para com esse tipo de prática sendo realizada em Israel em nome de Deus. E outra situação, não vem qualquer tipo de voz de protesto das pessoas que estão em volta, que estão guerreando contra esses povos estranhos, esses povos estrangeiros, povos pagãos, exatamente em função de Deus os punir por aderir a essas práticas, uma vez que eles aderiam a deuses como Moloque, com Baal, com Astarte, tá certo? Como o poste ídolo, Azerá. E Deus os pune gravemente por aderir a essas práticas, por sacrificar seus filhos a esses deuses, ok? E agora Jefté vai e, fazendo algo semelhante, né, esse culto a Moloque, ofereceria então sua filha em holocausto ao Deus de Israel, e ninguém falaria nada, e ninguém levantaria voz de protesto contra isso, ninguém se oporia de maneira alguma. Então, se isso houvesse de fato sido realizado, se isso houvesse acontecido dessa maneira, literalmente, como alguns creem, veríamos consequentemente punições graves sobre a família de Jefté. Veríamos aí de fato cair sobre ele aquelas prescrições, né, aquelas determinações que estavam na lei. Vamos lá. A rejeição de Deus a esse tipo de sacrifício, numa consideração ao contexto geral das Escrituras. Por fim, além dessas considerações, devemos admitir que em nenhum momento encontramos Deus requerendo tal sacrifício de Jefté, o que não significa questionarmos a justiça divina. Ok, então temos aqui a nota, né, colocando essas duas questões. Primeiro, desfazendo essa comparação entre aquilo que está presente lá em Levítico e Deuteronômio com esse texto aqui, porque o que está sendo combatido é o culto a deuses estranhos. Jefté está oferecendo um sacrifício a Deus. Agora, o segundo ponto é entender que Jefté votou irresponsavelmente. Essa irresponsabilidade teve consequências, e Jefté sabia disso, tanto que ele rasgou até as suas vestes. Sua filha também estava consciente disso, e demonstrou uma firmeza de caráter, uma fé em Deus extraordinário, tanto que ela não resistiu ao cumprimento do voto. Agora, uma coisa é entendermos que de fato o voto se concretizou, outra coisa é observarmos o modo como se concretizou. Se formos adiante nesse literalismo e entendemos que o voto foi um sacrifício humano, haveriam consequências para isso, porque há determinações na lei proibindo esse tipo de sacrifício. E Deus rejeitaria, como rejeitou de fato, quaisquer atos de Israel em prol desse tipo de prática, de sacrifícios humanos. E não lemos no texto retaliação de Deus. Também não lemos no texto manifestação de protesto por parte de qualquer pessoa. Assim podemos entender que na verdade foi dada uma solução. Mas a solução não foi o holocausto, não foi a queima literal do corpo dessa jovem. Mas como podemos inferir a partir da própria fala dela, que eu vá chorar minha virgindade, e a continuidade da narrativa, as jovens vão 4 dias por ano chorar a virgindade dela. Então vamos entender, né? Podemos entender, não é impossível entendermos assim, que ela de fato se privou, tá certo? Ela concretizou o voto, votando-se ela mesma para que não se casasse, para que não contraísse matrimônio, para que não gerasse, para que sua descendência findasse ali. Jefté não teve continuidade, e ela não teve
esta possibilidade de se casar é de gerar filhos, né? Então ficou sobre eles o peso, né, desse voto, né? Caiu dessa maneira. Então acreditamos que essa foi a melhor solução dada, né, nesse contexto, diante desse contexto, né, diante dessa situação. E aí, na continuidade, para a próxima leitura, vemos outros atos de Jefté. Jefté e os gileaditas pelejam contra os efraimitas, ok? Então, na continuação, vamos fazer essas outras leituras e vamos ver outros recursos aqui. Então, vemos Jefté continua aqui à frente ainda de Israel durante mais algum tempo, pelejando outras guerras, sendo Deus com ele, ok? Então, seria difícil observarmos essa continuidade do ministério de Jefté diante de um ato, de um sacrifício humano, mesmo que sendo feito ao Deus de Israel, que rejeitou já na sua lei a prática do sacrifício humano, ok? Então temos que tomar cuidado também para não ir além do que diz a Escritura, mas temos liberdade sim de fazer uma inferência limitados dentro daquilo que o texto nos fornece, tá? Olhando para o contexto, olhando para aquilo que o texto nos fornece, tá? Então a partir disso aí a gente constrói um entendimento melhor, encaixando isso com o contexto da época e com toda a situação que está em volta, inclusive com as leis de Deus que estavam estipuladas já nesse contexto aqui, tá ok? Então tomara que tenha ajudado, os recursos aqui da Bíblia CP, aquilo que a gente discutiu em relação a esse texto. Posteriormente vamos dar sequência com outros textos que vão enriquecer a sua vida. Que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.